Efésios capítulo 4, versos 31 e 32 diz assim: Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. De todas as tempestades que assolam as famílias, e muita gente atualmente, quando se trata de passado, talvez nenhuma seja tão responsável por mais destruição que as mágoas. Uma pergunta: quantas pessoas magoadas você conhece? Bem, ficar magoado com alguém é sinônimo de ter uma ira não resolvida. Quase sempre envolve as pessoas mais próximas de nós. E essa pessoa magoada, ela experimenta essa ira, porém uma ira contínua, uma ferida aberta e podre, que o tempo nunca irá curar, a não ser pelo poder curador da cruz de Cristo. Essa mágoa, ou seja, essa ira contínua, ela mata a pessoa fisicamente e espiritualmente, gradativamente, ou seja, aos poucos. E de fato, somos vítimas de abuso, sim, mas também somos responsáveis das nossas respostas aos abusos que nós sofremos. Um grande exemplo disto é a narrativa descrita em Gênesis 37, a famosa história de José. Resumidamente, José foi vendido diante de um plano maléfico de seus próprios irmãos, que eram ciumentos e que representa a crueldade que há no coração da humanidade. José foi humilhado, ele foi jogado em uma cisterna. Houve nele uma mistura de medo, traição, solidão, que fez parte da vida de José. Além de ser tentado por uma sedutora, ele teve a experiência de ser desonrado por colegas mal agradecidos quando ele estava na prisão. Estava sendo construído, então, diante de José, um passado dramático, o qual levaria ele a mágoas exatamente de pessoas, como eu disse, próximas, seus próprios irmãos. Porém, José poderia ter tornado amargo com seus irmãos, cedido à sedutora, parado de acreditar no poder de Deus, mas ele não fez. A sua reação ao seu sofrimento trouxe honra e adoração diante de Deus, perdoando e enxergando o passado de maneira como o próprio Deus quis. A vida de José, então, nos traz algumas lições que, primeiro, as reações de hoje vão se tornar os hábitos de amanhã. Segundo, que as escolhas de hoje se tornarão as influências de amanhã. Terceiro, que a ira de hoje torne-se a amargura de amanhã. Quarto, que os pensamentos de hoje tornarão as crenças de amanhã. Quinto, que os desejos de hoje vão se tornar seus ídolos de amanhã. Sexto, que as decisões de hoje vão se tornar as consequências de amanhã. A mágoa, que é essa ira contínua, é uma resposta ativa contra o mal por nós percebido. Surgem de nosso senso de justiça. E a grande pergunta é: será que a sua mágoa é justa? Será que você não está envolvido com a chamada cultura do vitimismo? Se pensa que a sua mágoa é justa e que você não está envolvido na cultura do vitimismo, o que você precisa então fazer para ser curado dessa mágoa? Veja, seus traumas começam a ser curados não é olhando para trás, para o seu passado, mas olhando e analisando dentro de si. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Bem, a partir disso, se é perdão que falta em você, perdoe. Se é arrependimento que falta em você, se arrependa. Perdoar alguém que nos abusou, que ofendeu, que nos machucou, que nos privou, é impossível sem a obra profunda de Jesus no coração, pois perdão exige disposição e ação. Eu sei muito bem que perdoar não é fácil, mas perdoar é necessário. Ser curado dos traumas exigirá confronto biblicamente com seus desejos pecaminosos. Alguém já comparou a prática do perdão à abertura de uma janela em uma casa toda abafada, escura. Quando essa janela é aberta, a brisa refrescante entra e a luz ilumina as áreas que antes eram dominadas pelas trevas. Dessa maneira, talvez o mais sensato seria você orar como os apóstolos, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17:5.
Somente com uma fé aumentada e amadurecida conseguiremos perdoar como Jesus o fez. Então, não se omita, mas encontre força em fé para perdoar e assim começar a ser curado da sua mal. Que Deus te abençoe.